Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para conversarmos um pouco a respeito de duas ações de duas empresas que muita gente tem nos perguntado, né, se é uma oportunidade interessante ou não, tanto com a visão de curto prazo, com a visão mais de longo prazo. E hoje eu vou mostrar por que, na avaliação dos nossos analistas, são duas empresas ruins para investimento nesse momento. Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, não like, compartilhar. Outra coisa que eu gosto de comentar, antes da gente falar sobre a Marisa, que é a primeira dessas empresas, nós temos muito respeito, né, pessoal, por todo mundo que gosta das ações ou que trabalha nas empresas, né? O intuito aqui não é ficar avacalhando com ninguém, mas a Capitaliza é uma empresa que emite recomendações. A gente não fica em cima do muro, tem alguns ativos que a gente acompanha, outros não, uns que a gente gosta, outros não. E hoje, isso aqui que a gente vai apresentar uma situação de hoje dessas empresas, claro, explicando um pouquinho por que a gente acha difícil mudar esse cenário, mas nada, né, se descarta que em algum momento as duas companhias aqui possam se recuperar, ou mesmo que o preço das ações possam subir, especialmente no curto prazo, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, tá? A primeira empresa, né, pessoal, como eu falei ali, a Marisa, né, a Marisa é uma das líderes em moda feminina e lingerie no Brasil, ela é forte também na parte de masculino, na parte de infantil, e é uma empresa que chama atenção, né, porque é uma empresa tradicional. Hoje ela fatura aí em torno de 2,2 bi, a receita líquida dela dos últimos 12 meses, e vale 155 milhões de reais na bolsa. Ou seja, quando a gente pega o valor dela, é baixo. Eu não estou dizendo que é barata, mas é baixo, né? Pensar que uma empresa como a Marisa vale só 155 milhões de reais. A Marisa, pessoal, fora os problemas que foram absorvidos aí após a pandemia, a questão do endividamento, mas que não é tão preocupante assim, como em outros casos, como a gente vai ver na próxima empresa, é uma companhia que mesmo antes da pandemia ela já tinha muita dificuldade em crescer. Não existe empresa sem crescimento. Às vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas eu sou sócio de uma empresa que paga dividendos. Eu nem estou muito preocupado se a empresa crescer, eu quero receber meu dividendo." Não existe isso, pessoal. A empresa precisa crescer. Se uma empresa não cresce, ela sai do mercado. Empresa que não cresce não tem poder de barganha com o fornecedor, não tem poder de barganha com o cliente, e ela acaba perdendo muita vantagem competitiva. Então, as empresas precisam crescer, precisam, ainda mais varejo, tem que girar mais para ganhar mais dinheiro. Então, é uma empresa que já vem há muito tempo aí apresentando problemas e é difícil sair, né, desse ciclo aqui de prejuízos, né? Tanto que nos últimos 10 anos, a Marisa só deu lucro em dois, né? Então, tem problemas operacionais em termos de receita e lá na última linha também. A empresa vem tentando se reerguer, mas muito sem sucesso, né? Inclusive eles estão em meio a um processo aí de recuperação da parte dos serviços financeiros. Inclusive o ano passado eles fizeram mais de 120 milhões de aporte, isso aqui dos principais sócios da empresa, né, para a parte dos serviços financeiros. E das lojas mesmo, eles vêm tentando fazer parceria, tem muita coisa, mas infelizmente aqui nada vinga, né? E mesmo o que eles fizeram até agora para diminuir custos também não acaba gerando resultados positivos, né? Se a gente olhar de 2022 para cá, a Marisa fechou mais de 100 lojas e ainda assim o impacto disso é pequeno, né? A empresa tem problema com fornecedores. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos nós tivemos 5 CEOs diferentes. Tudo bem que a última alteração agora já era esperado, mas mesmo assim, como é que uma empresa vai adiante nesse sentido? E a gente já viu várias vezes, né? A empresa começa a ter problema de gestão, problema societário, é difícil se reerguer. Tem possibilidade de melhorar os resultados, sim. A gente é muito cético, né? Até tinha uma possibilidade mais real, vamos dizer assim, da empresa ser adquirida por outra antes da pandemia, mas depois da pandemia o foco ficou muito do e-commerce. Então, hoje não faria muito sentido uma outra empresa comprar aqui Marisa, né? Tanto que a gente não viu nenhum negócio nesse sentido. Inclusive, já tinha se ventilado antes da pandemia, inclusive de Renner, a possibilidade de fazer uma oferta, mas depois da pandemia isso virou em nada, né? A gente não viu mais nada nesse sentido. Ou seja, temos aqui um exemplo de uma empresa que é complicadíssimo conseguir se reerguer, né? E até porque
a situação da Marisa, né, hoje é de uma concorrência, mesmo com essas restrições que nós tivemos, enfim, a questão de importações, é uma concorrência que está voando, né, porque outras empresas, a própria Renner, C&A e outras empresas sofreram bem menos, e o sentido de voando é esse, sofreram bem menos do que Marisa vem sofrendo nos últimos anos, e esse segmento aqui é um segmento muito sensível, tá? Então a gente hoje não vê muitas alternativas aqui para a empresa mudar de patamar aí em termos de resultados, tá? Claro que se tivesse alguma negociação, não parece também interesse do grupo controlador vender hoje a empresa, né? Isso poderia fazer sim a ação dar uma pipocada para cima aí, o que na nossa avaliação é difícil acontecer, tá? Mais em termos fundamentalistas. E temos aqui Casas Bahia, né, pessoal, também, antiga Via Varejo aqui na bolsa. É um ativo que não tem uma semana que alguém não nos pergunta sobre Casas Bahia. Ela tem dificuldade também em termos de crescimento de receita, mas menos ali do que Marisa. Também dispensa maiores apresentações, é uma das marcas mais fortes, as Casas Bahia, historicamente no país, né? E recentemente ela fez um ajuste ali de mais um pedaço das suas dívidas. Só que no caso aqui de Casas Bahia, o mais complexo ainda é essa questão do endividamento da empresa. Isso aqui é o resultado financeiro de Casas Bahia nos últimos 12 meses, quase 3 bi de resultado financeiro negativo. É complicado, né, pessoal? Como é que a empresa vai sair desse ciclo de pagamento de juros, endividamento? Ela pode trocar uma dívida, mas ela não consegue se livrar das dívidas, né? Ela teria que passar por um processo muito parecido que Brasil Foods vem passando. Por mais restrições que a gente tem em relação ao Brasil Foods, porque desde que virou Sadia e Perdigão, a empresa está sofrendo demais e tem um gráfico parecido deste resultado financeiro também, com a empresa se endividando muito operacionalmente, não vou comparar os setores, mas operacionalmente, Brasil Foods é bem melhor do que Casas Bahia, e recentemente a gente teve aporte de capital, a questão da entrada forte da Marfrig, e mesmo assim, né, o resultado financeiro continua ruim. Agora, vamos dizer que aparentemente o pior já passou, não dá para cravar aqui que Brasil Foods agora vai ser uma empresa muito lucrativa, vai pagar dividendos, longe disso. Mas o pior aparentemente já passou, e aqui no caso de Casas Bahia a gente não consegue afirmar isso, né? Então teria que ter uma injeção de capital muito grande aqui, ou uma troca de controle, como é o caso de Marisa, não parece provável que a empresa vá trocar o controle agora, né, que os clientes saiam e entre alguém aqui no lugar. E se a gente tiver uma injeção de capital, os acionistas podem ser diluídos, né? Então, mesmo que venha a ser positivo, pode diluir o acionista minoritário, mais ou menos o que vem acontecendo agora com o Pão de Açúcar, né? Com o GPA, que é uma questão que a gente já vinha comentando, seria interessante a saída do grupo Cassino, só que eles vão diluir o grupo, eles não vão vender, né, a participação, eles vão acabar diluindo o grupo, né? Isso vai fazer com que a empresa receba capital, mas os acionistas vão ser diluídos. Então, na nossa avaliação aqui, o caso é mais complexo ainda, tem muita dívida de curto prazo, e enquanto essa situação aqui de endividamento não for resolvida, a empresa gasta muito dinheiro com juro, mesmo com o juro caindo e tudo mais. Não é uma questão que vai ser resolvida de uma hora para outra, e aí a gente vê a concorrência tá voando. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre Mercado Livre, por exemplo. Em todos esses últimos anos que Casas Bahia está preocupado em pagar a dívida, Mercado Livre está pensando em crescimento. Então, tanto no caso de Casas Bahia quanto de Marisa, nós estamos céticos em relação a alguma mudança estrutural fundamentalista de longo prazo. Antes de falar de curto prazo aqui, pessoal, quero deixar para vocês, para quem não baixou, aqui na descrição do vídeo, o relatório grátis da melhor small cap da Bolsa, tá? É um ativo que está barato, as ações caíram aí esse ano, chegaram a cair 40% do pico até agora, do ano passado. Vale a pena vocês baixarem esse material. E aqui vamos trazer uma visão mais de curto prazo, mais gráfica das duas ações. Casas Bahia, apesar da retomada que deu nos últimos dias, continua em tendência de baixa, num canal de baixa. Não tem nada aqui. Pode subir, pessoal, pode subir 200%, mas graficamente aqui não tem nada apontando. Pelo contrário, a única coisa que a gente tem aqui é uma tendência de baixa. Em alguns momentos a ação sobe, né? Porém, a tendência principal é baixista. Já a Marisa, pessoal, também está em tendência de baixa. Na verdade, ela vem em tendência de baixa desde lá de 2010, 2011.
as ações considerando o preço atual, a ação também fez grupamento, mas chegou a valer R$ 126 e hoje vale ali na casa dos R$ 2,60. Agora, se a gente pegar desde 2021, uma clara linha de tendência de baixa, aqui a linha quase foi rompida, seria um bom momento para compra aqui também, tá? Então, no caso aqui de Marisa, já está mais interessante, porque ela fez um fundo, inclusive hoje eu acho que subiu uns 13, 14%, e rompendo aqui para cima, pode dar uma boa possibilidade de compra pensando no curto prazo. Então, mesmo que em termos de fundamento não esteja interessante, no curto prazo pode ficar. Hoje é ruim ainda, não teria por que comprar a Marisa, mas rompendo essa linha aqui, poderia dar uma boa oportunidade. E daqui para cima, né, pessoal, qualquer percentual ali para subir 30, 40, 50% considerando que caiu, não precisa nem acontecer com uma coisa muito boa na empresa. Qualquer resultado, entre aspas, menos pior aí do que o esperado, né, vendas no varejo, alguma coisa macro aí que venha positivo, pode fazer com que a ação caia, porque ela está nas mínimas históricas aqui, nem sei se já bateu alguma vez esse preço aqui de Marisa, não, está nas mínimas históricas aí da ação. Então, subindo mais um pouquinho, rompendo ali esse canal, essa linha de baixa ali, seria um momento interessante para a compra, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, inclusive a gente está na promoção de 7 anos da Capitalizo, para quem quiser renovar a assinatura, quiser adquirir pela primeira vez, até 60% de desconto. Tem a parte aqui das assinaturas, a questão da nossa consultoria, para quem quiser um atendimento mais personalizado, e os resultados das nossas estratégias. Todas elas, eu lembro que hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo comprovado, feito em conta real, auditado, né? Lembro que aqui tudo é feito de maneira transparente, independente e com o melhor atendimento do mercado. Por isso, né, em caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Mandem um áudio, mandem uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.